Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na lição para essa semana, nós vamos explicar para as crianças por que Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Eu vou compartilhar com vocês 10 coisinhas especiais para você passar, ensinar essa lição para as crianças no próximo sábado. Vamos lá! Há 3 semanas atrás, nós plantamos, os feijãozinhos nos copos. Eu até sugeri que vocês plantassem na terra, porque eles crescem ainda mais, né? Agora, então, nessa semana, nós vamos mostrar para as crianças o quanto os feijões cresceram. Comparar, aquele grãozinho pequenininho, e agora o tamanho que ele está. Quem sabe você pega a régua e meça com as crianças, o quanto essa plantinha cresceu. Ela precisou de sol, de terra, de cuidado para crescer. E assim como a planta continua crescendo, vocês, crianças, também estão crescendo, cada vez mais crescendo, crescendo em estatura e crescendo também no amor a Jesus. O amor de Deus nos ajuda a crescer para sermos mais semelhantes a Ele. Bom, segundo ponto, eu vou compartilhar com vocês essa plantinha, essa flor feita em papel. Você pode pegar essa imagem e antes você mesmo fazer, dá para deixar ela numa folha só, assim você não precisa colar ela com as crianças. Se fizer na folha do sulfite na vertical, e não na horizontal, na vertical, você pode fazer uma imagem só. E aí então as crianças vão pintar e depois recortar e você ajuda as crianças a dobrar. Vai ser bem legal porque elas vão segurar essa florzinha aí juntinha, E separando então, elas vão ver o ciclo, da germinação da flor. 3, também achei legal essa ideia, vou compartilhar com vocês, que é essa flor, o ciclo da flor, que é uma flor onde você vai depois cortar as pétalas, para as crianças. E aí elas vão dobrar as pétalas dessa flor e ao abrir então, elas têm a flor aberta, a flor completa. Bem fofinho também, tá? Eu vou deixar essas duas imagens no link aqui embaixo para que você depois compartilhe com elas, ok? 4. Bem, no quarto ponto da lição dessa semana, você vai poder levar para as crianças diversos tipos de sementes. Durante a semana, selecione sementes aí do seu dia a dia. Quem sabe semente de maçã, a semente de mamão, de melão, das frutas que você consumir durante o dia. Ou aí você vai numa agropecuária e compra, quem sabe ali uns 2, 3 tipos de sementes, para que você tenha assim uma pequena diversidade de sementes para mostrar para as crianças. Você pode até pedir que elas adivinhem, que sementes são aquelas. Depois compare o tamanho da semente com a planta que aquela semente se transforma, Uma macieira, O tamanho que fica um pé de maçã, como cresce o melão, enfim. Compartilhar com as crianças, a questão da germinação das sementes. E se você conseguir, leve também a semente de mostarda, que é a semente tema aí da nossa lição dessa semana, ok? Vai ser bem legal para eles. Eu vou deixar aqui também o hino, a musiquinha sugerida para essa lição, que é a música Eu Louvo a Cristo. É uma música curta, mas uma letra bonitinha, e eu achei bem legal de você cantar com as crianças essa música. De repente, não só nessa semana, mas aí nas próximas, para que elas memorizem, quem sabe até apresentem essa música bem fofinha. Vou deixar aqui também no link, na descrição, para te motivar a cantar com as crianças essa música, ok? E na sexta parte da lição, nós temos então as ofertas.
importante, né? Que você compartilhe com as crianças a história dessa semana das missões, para que, é claro, elas compreendam para onde vão suas ofertas, qual o objetivo das ofertas, o que acontece, né, nas missões com essas pessoas que deixam, quem sabe, seus lares, vão para outros lugares do mundo para pregar o evangelho. Bem, e no 7º ponto, você vai agora compartilhar a lição, a história da lição com as crianças. Eu vou deixar aqui também no anexo a lição, a história escrita, né? Caso você não tenha. Eu acho mais fácil na lição dessa semana, eu particularmente estou achando mais fácil a história conforme está escrito na lição e não no manual. Mas você fique à vontade para de repente passar a lição conforme o manual sugere, né? Mas eu vou passar a história seguindo a lição mesmo e usando outros elementos. No final do vídeo eu conto a história, caso você queira acompanhar e de repente pegar as dicas, tá? Mas eu vou usar o coração, vou usar a imagem de Jesus, vou usar crianças compartilhando a mensagem e também uma imagem do reino de Deus. Você pode preparar imagens assim também, recortando alguns livros, imprimindo da internet. São imagens fáceis, né, de você conseguir. Essas minhas aqui estão em feltro, né, naquele tecido. Então eu não sei, de repente posso até tirar uma foto e pôr para vocês imprimir. Mas não sei se fica legal. De repente você imprimir numa direta da internet, pode ser que fique melhor, não sei. Bom, e aí então, após terminarmos a história, vamos ao oitavo ponto, né, da lição, que é o verso bíblico, o verso para memorizar. E o verso sugerido para as crianças memorizarem está em 2 Pedro. 2 Pedro 3:18. O verso completo diz: Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A lição sugere o verso mais resumido para que a criança possa memorizar, conforme está aqui. Cresçam na graça de Jesus, 2 Pedro 3:18. Você poderá usar os gestos, né? As crianças, quem sabe, se agacham e aí você pede para que elas se levantem. Cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Opa, não. Cresçam na graça de Jesus. Esse é o versinho resumido da lição. As crianças se agacham. Cresçam na graça de Jesus. Cresçam na graça de Jesus. Algumas crianças têm a capacidade já de memorizar o verso inteiro. Eu costumo usar o verso completo. Quando a criança ainda de repente está ali com mais dificuldade, você pode resumir, mas observe, né, aí na sua turminha, talvez crianças que já memorizam o verso inteiro, então desafie, né, motive elas a memorizar o verso completo, conforme está na Bíblia. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, 2 Pedro 3:18. E o 9º ponto da lição para esta semana é você compartilhar com as crianças esse cartão. Eu confeccionei o cartão dessa forma, tá? Vou deixar para vocês aqui o link. Você pode imprimir ele nessa forma, na vertical, né? Na folha vertical, vai caber 3 em cada folha. Não fica tão grande, fica um tamanho legal, né? Porque você vai cortar e vai dobrar. Leve alguma coisa para que a criança enfeite o cartão do lado de fora. Imprima esse cartão num papel sulfite, naquele mais durinho, que é uma gramatura que é mais durinho, né? Recorte, leve canetinha, alguma coisa para elas colarem, sabe, glitter, alguma coisa para elas enfeitarem o cartão do lado de fora. Escreverem o nome da pessoa para quem elas vão entregar o cartão, né? Converse com elas, para quem vocês vão entregar esse cartão. Falem para elas tentarem dizer o verso bíblico para essa pessoa ao entregar o cartão. E para o encerramento, nós sugerimos que você repita com as crianças as palavras dessa linda oração que diz o seguinte:
Nós te agradecemos, Jesus, por nos ensinar que o amor de Deus nos ajuda a crescer mais e mais até sermos semelhantes a Ele. Amém. Uma grande árvore. Muitas pessoas que foram ouvir Jesus eram agricultores. Assim, Jesus usou uma história curta para fazê-los entender o que era o reino dos céus, o país onde Deus é rei. O reino dos céus, disse Jesus, é semelhante a uma semente de mostarda. As pessoas que ouviam Jesus falar sabiam que a semente de mostarda era bem pequenininha, uma das menores sementes que eles plantavam. Quando o agricultor semeava aquela pequenina semente em seu campo, ela crescia mais e mais, até se tornar uma árvore bem grande. E assim as aves vinham e faziam um ninho nas suas árvores. Cadê a ave, filhinha? Traz aqui a ave. Aqui. A Lisila segurando a ave. Vem do lado de cá. Isso, a árvore crescia tanto que os passarinhos até faziam ninho aí. Faziam ninho nas aves. O que Jesus queria dizer com isso será? Ele queria dizer... Opa! Não ponta a cabeça não, né? Ele queria dizer que aquela sementinha se parecia com o reino de Deus. Como assim? A primeira vez que você pede para que Jesus venha morar em seu coração, ele planta a semente do amor dentro de você. Toda vez que você ouve as histórias da Bíblia e pede a Jesus que entre em sua vida, a planta vai ficando maior e mais forte. Logo, logo, todas podem vê-la. As pessoas veem que você tem o amor de Jesus dentro do seu coração. Elas sabem que Jesus é o seu melhor amigo e assim outras pessoas também vão querer estar perto de você, assim como o passarinho quis estar na árvore. Assim também as pessoas vão querer estar perto de você, porque elas vão ver que Jesus está no seu coração. Foi por isso que Jesus disse que o reino dele é semelhante a um grão de mostarda. Quando você fala de Jesus para outras pessoas, também é como se o reino começasse pequenininho, mas de repente essas pessoas falam também para Jesus para outras pessoas. E assim então o reino de Deus vai ficando cada vez maior, cada vez mais forte. Quando alguém ama Jesus e fala dele para outras pessoas que também querem ouvir sobre Jesus, assim então essas pessoas também vão ser como uma sombra fresquinha, porque mais e mais pessoas vão querer estar perto de você para ouvir sobre o Jesus que habita no seu coração. O amor de Deus é como uma sementinha que cresce em nosso coração. Cada vez que nós aprendemos mais sobre Jesus, essa sementinha cresce todos os dias. O reino de Deus se torna cada vez maior, cada vez que alguém compartilha sobre Jesus para outra pessoa. Deus nos ama e nos ajuda a crescermos e sermos semelhantes a Ele. Amém? Que possamos ter a semente de Jesus, o seu amor, em nosso coração. Estudar cada vez mais para que essa sementinha cresça, 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 se tornando grande e forte. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima lição. Peraí. Tchau.